Boa noite, essa é a mentoria do dia 1º de dezembro do curso Mestre em Queijos e Laticínios Veganos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero começar dando as boas-vindas às novas alunas. Eu vou pedir para vocês deixarem o microfone desativado enquanto vocês não estiverem falando, tá? Darem as boas-vindas às novas alunas, aos novos alunos. Hoje não tem aluno, na vez passada tinha um aluno aqui, fiquei bem feliz, né? Bem de ter o fruto entre os homens. E a gente começa tirando dúvidas, né? Boa noite, Olga, querida. Boa noite. Boa noite. Tudo ótimo, minha linda. Boa noite, Cristiane. Quem tá pela primeira vez aqui na mentoria? Fala pra mim. A Rosemary. Eu, Rosemary. Você é da onde, querida? Santa Cruz, Rio de Janeiro. Ah, que legal. Que legal. Seja muito bem-vinda. Quem mais tá a primeira vez aqui? Mais alguém? Não? Então tá. É muito importante. Boa noite, Cris. De onde você é que colocou eu? Oi, sou eu. Desculpa, eu não estava conseguindo desabilitar o microfone. Meu nome é Lucila. Eu estou em Santa Bárbara do Oeste, aqui em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Lucila. Obrigada. Para quem está chegando agora, para quem está começando agora, a minha sugestão é assistam o módulo 1 e o módulo 2 do curso todinho antes de começar a fazer os queijos, tá? E aí você não precisa fazer na sequência que está o curso. Você vai selecionar lá qual que é o queijo que você quer fazer e você vai fazer. Mas assistir o módulo 1 e o módulo 2 inteirinho é muito importante, tá bom? Opa. Digitar. E eu vou começando aqui tirando dúvidas. Quem tem dúvidas para tirar? Pra gente começar tirando dúvidas. Margarida, conte-me. Liga seu microfone, tá, querida? Ligue seu microfone, Margarida. Eu, de verdade, estou cheia de dúvidas, mas se conseguir resolver duas, eu já fico feliz. Vamos resolver todas. O meu queijo gourmet, eu fiz ele trocando... Ele ficou muito úmido. Aí, peraí, só um instantinho. Ele ficou tão úmido que eu botei no papel toalha. Aí, quando chegou na hora do almoço, eu fui lá olhar como é que ele estava, achei ele muito molhado e troquei. Tá, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você fez como ele? É a mandioca crua, certo? Isso, fiz igual a receita. Tá. O que você de falou secar, que trocou? o papel toalha. Na hora que eu enrolei o papel toalha, eu achei que você tinha dito para trocar no início, não deixar o papel molhado. Aí, na hora do almoço, eu troquei de manhã. Na hora do almoço, eu fui lá e olhei, o papel estava todo úmido. Troquei de novo. Antes de dormir, eu olhei, estava todo molhado. Troquei de novo. Fiquei uma semana trocando 3 vezes no dia. Uma semana depois, eu senti que já não tinha necessidade, comecei a trocar uma vez só no dia. Experimentei, achei que não ia dar diferença, deixei uma vez só. De repente, na outra semana, isso significa que já tinha quase 2 semanas, eu achei ele muito seco. Ele começou a rachar todo. Ele ainda não completou, que vai completar depois de amanhã, os 15 dias, mas ele está todo rachadinho, assim, como se ele estivesse seco demais. Foi essa troca de papel que fez isso? O que eu fiz de errado? Tá, bora lá. Primeira coisa. Você tem que escorrer ele bem
antes de moldar. Se a gente não prensa bem o queijo, gente, você pode prensar de várias formas. Você pode colocar uma pedra em cima, você pode colocar lá saco de arroz, saco de feijão, você pode comprar a prensa e prensar. Se a gente não tira muita água no início, o que vai acontecer? Ele vai ficar úmido demais e você vai ter que ir trocando o papel dele e vai fazer esse consumo todo de papel aí, tá? Se ele tá rachando muito, é que ele acabou ficando um pouco seco, entendeu? Aí o que você pode fazer é, ao invés de deixar ele só dentro da geladeira, você pode deixar ele dentro de um potinho de vidro. Tá, Margarida? Tá. Mas o pote de vidro também me assustou, mas não com o gourmet. Foi com outro. Mas vamos só fechar o gourmet. Eu acredito que o que acontece é que no início você tem que drenar mais antes de informar, tá bom? Tá. Eu não tinha prensa. Eu botei 2 pesos de 2 quilos de musculação e depois dois de 1 quilo em cima. Então ficou 6 quilos em cima dele. Eu achei que eu tinha prensado bem. Sim, tem que sair bastante aguinha e na hora que você, antes de informar, você pega o saquinho, dá uma espremidinha para ver, tá bom? O segredo dos queijos, principalmente os maturados, é a gente colocar água suficiente para bater, tá? Quanto menos água a gente puder colocar, melhor. Porque senão você vai ter que ficar drenando demais. Mas você acha que ele, por ele estar muito molhado no início e agora está muito seco e ainda não completou os 15 dias para eu comer, foi por causa do excesso de tirada de água que eu fiz na primeira semana? Olha, não tem como te dizer se é isso ou não, entendeu? Porque pode ser a temperatura da sua geladeira que está secando ele. Tem vários fatores. Mas enfim, eu tenho certeza que ele vai ficar bom para você saborear ele. Depois você me conta o sabor dele. Aí você falou, só voltando ao assunto que você falou aí para completar a minha dúvida. Tá. Você falou para eu botar dentro de um potinho. Seria embrulhado num papel manteiga? Isso. Isso eu fiz com o de amendoim. E o que aconteceu? Deixei 3 dias sem mexer nele. Quando eu fui mexer, eu achei o papel manteiga muito úmido. E o vidrinho do Tempo-Air também todo úmido. Tá. Aí eu fiquei com medo, tirei tudo e voltei para o papel manteiga. Tá. O papel, vocês podem usar o papel manteiga e pode usar o papel toalha também, tá, Margarida? Tá. E principalmente nesses primeiros dias que está muito úmido, você pode usar o papel toalha. A gente só coloca no vidrinho quando ele já estiver mais drenado. Você não coloca quando ele está úmido ainda. Porque aí ele precisa ainda do ar da geladeira para poder secar. Lembra que a gente está fazendo uma maturação caseira e é uma maturação que a gente faz dentro da geladeira, né? Geralmente as maturações... Mas ele tá rachando. Geralmente as maturações de queijo são feitas em câmaras frias, em temperaturas controladas e tudo mais. Como a gente está fazendo com o que a gente tem em casa, que é a nossa geladeira, a gente precisa dessa temperatura e, querendo ou não, dentro da geladeira ele acaba secando. A gente guarda ele enroladinho com o papel dentro do vidrinho depois que ele estiver seco. Porque se a gente guardar ele úmido dentro do vidrinho, pode dar bolor, tá? Tá, mas se ele tá rachando, significa que ele tá bem sequinho. Isso mesmo. Então, esse que estava dentro do Tempo-Air, ele estava assim, todo rachando. Por isso que eu botei no vidro. E mesmo assim, eu achei que ele umedeceu o papel toalha. E eu fiquei com medo, papel manteiga. O papel manteiga, ele só vai sair seco quando o queijo está totalmente maturado. Enquanto ele tiver uma certa umidade, ele vai ficar úmido, tá? Então, apesar de estar dentro do Tempo-Air, eu tenho que ir trocando esse papel manteiga enquanto ele estiver úmido. Enquanto estiver úmido. A gente não pode deixar a umidade, porque a umidade pode criar bolor. Tá. E você pode usar um papel toalha nesses primeiros dias. Tá. Tá? Tá bom.
E qual outra dúvida que você tem? Vamos tirar todas as dúvidas, não vamos ficar com nenhuma dúvida. Eram essas duas que eram as principais, que era do queijo de amendoim e o gourmet. Porque os dois gastaram de uma forma e eu achei, eu estou errando em alguma coisa, eu estou fazendo ele ficar seco demais. Tá? Dá uma olhadinha na temperatura da sua geladeira. Você está colocando, coloca ele mais próximo da onde ficam as verduras na sua geladeira. Porque geralmente aonde ficam as verduras tem uma temperatura que não é tão alta, que não congela, que não seca tanto. Então presta atenção, dentro da nossa geladeira a temperatura varia a forma. Então coloca mais próximo da onde fica a gaveta de verduras. Tá bom? Tá bom. A outra dúvida que eu tinha também, essa é facinho de você me responder. Eu fiz o pãozinho de cebola hoje e amei. Mas eu achei que o meu ficou mais dourado do que o seu. E eu acabei deixando 12 minutos só porque eu achei, ele vai queimar. Aí você em lugar nenhum no vídeo fala de quantos graus era o air fryer. Ele era 180 ou 200? Geralmente eu faço com 180 graus esses pãezinhos. E esse daí ele é bem pouco tempo mesmo, tá? Então pode ser isso que ele tostou mais do que o seu, porque o meu estava 200. Ah, tá. Mas esse pãozinho é muito bom, esse pãozinho de cebola, né? Delícia, amei. É muito gostoso. A próxima eu faço com 180. Faz sim. Obrigada. Tem mais alguma dúvida, querida? Não tenho, mas aí é muito pressa. Tá? Vou tirar também. Deixa eu falar. Boa noite, Laila. Eu vi que você. Boa noite, Neuza. Boa noite, Eliane Passos. Boa noite, Bárbara. Quem mais? Quem for entrando, se vocês puderem deixar as câmeras ligadas, Rosemary, Cristiane, Bárbara, Eliane, já chega que a gente vê nas lives só os nominhos aqui, eu gosto de ver os rostinhos. Quem mais tem dúvida, gente? Conta pra mim. Fala, querida Olga. Renata, qual a temperatura ideal da geladeira, então? Olga, olha só, como eu fiz o curso para a gente usar as geladeiras normais, sem ter termômetro nem nada, o ideal é você deixar ela... tem geladeira que tem regulagem, tem geladeira que não tem regulagem. Por isso que o ideal é, na hora de maturar os queijos, coloca próximo da gaveta de frutas, tá? É porque eu tenho termômetro na geladeira por causa de fazer pão, né? Então, eu preciso de uma temperatura mais controlada. Sim. E aí eu penso... Então, assim, eu acho que de 3 a 7 no máximo, né? Ou não? Olha bem, eu acho que até vai. Porque se a gente estivesse falando dos queijos, por exemplo, aqueles queijos... Por que eu não ensino os queijos Roquefort e Gorgonzola? Porque eles, por exemplo, eles têm que estar numa temperatura entre 10 a 12 graus. Mais de 12 prolifera outros fungos. Menos de 10 o bolor não cresce. Então, olha bem o controle que tem que ter do negócio, né? Então imagina, se a gente vai fazer na nossa geladeira comum, tem que ficar regulando uma temperatura, nem tem geladeira que eu falo, a maioria das geladeiras você não tem como regular a temperatura, né? Os nossos queijos maturados não precisam disso, porque a gente não tá fazendo nenhum tipo de crescimento de bolor. Então eu acho que essa temperatura aí é suficiente, porque não é uma temperatura que congela, mas eu acho que assim, 3 graus já é muito, já vai estar muito frio. Eu acho que de 7 a 10 graus ali estaria bom, entendeu? Beleza, obrigada, Renata. Nada. Eu quero perguntar, Renata. Fale, meu amor. Diga, Sueli. Quer dizer o seguinte, eu fiz a manteiga de pina, ficou maravilhosa, deu tudo certo. Agora, o queijo do amendoim
amendoim, deu certo também. Só que ele ficou com muito gosto de limão e o gosto do amendoim muito acentuado. Eu quero saber se eu posso substituir o limão Você por pode... outra coisa mais suave. Tá, vamos lá. Duas coisas. Como que a gente faz para ficar com menos gosto de amendoim, tá, Sueli? Você cozinha mais o seu leite, tá bom? Cozinha mais tempo. Cozinha uns 10 minutos a mais. Quanto mais a gente cozinha, menos sabor ele fica. E outra coisa, quanto menos casquinha, quanto menos pelinha do amendoim tiver, menos sabor fica também, tá? E a senhora pode usar, ao invés do suco de limão, pode usar vinagre de álcool. O vinagre de álcool, ele tem quase sabor nenhum e ele é bem ácido para formar um coalho bem bonito, tá bom? Ah, tá. Então a senhora pode usar, pode cozinhar mais, cozinha mais, tira mais pelinha e usa vinagre de álcool. Depois a senhora me conta, tá bom? Tá bem, obrigada. Por nada. Quem mais, gente? Fale, Ione, querida. Então, meu bem, hoje eu fiz o queijo prato. Até coloquei no grupo lá bastante seguinte. Ficou lindo, maravilhoso. Uma dúvida. Quanto tempo ele fica na geladeira? Pode ser congelado esses queijos cozidos? Pode sim, tá? O ideal, esses queijos cozidos, tudo depende da sua geladeira, do estado de, vamos dizer assim, criação de bolor que tem aí dentro, tá? Mas geralmente, no máximo 10 dias, senão ele começa a criar um mofinho cor-de-rosa. Depois ele vai pro bolor verde, tá? Principalmente o queijo de... Oi? Eu pretendo fazer também um coalho. Sim. Eu gosto mais de trabalhar com esses queijos cozidos, né? Sim. E eles podem ser congelados? Eles podem ser congelados, porém, a estrutura deles, quando você descongela, você vai congelar, se tiver amido de milho, eu não me lembro todos os queijos, tá? Mas se tiver amido de milho, aí não é legal congelar, que quando você congela, depois ele dá uma água. Aí você vai ter que substituir por fécula de batata. Se tiver, eu não me lembro, tá? Não me lembro de cabeça todos os queijos. Mas eu acredito que o coalho não tem. Não, mas eu não tô me lembrando. O prato eu tenho certeza que não tem. Você pode congelar e depois você vai descongelar como? Tira do congelador e bota na geladeira. E usa normal. Certo. Para condicionar na geladeira, eu coloquei queijo prato na geladeira, mas eu acho melhor, mais higiênico, eu embrulhei ele no papel manteiga. Prejudica o queijo, não? Não, não prejudica. Não prejudica. O que acontece com esses queijos, os queijos cozidos, tá? Quando a gente deixa eles dentro da geladeira, sem nada, eles começam a secar por fora. Eles formam uma casquinha. Eles vão ficando durinho por fora. Parece que tá maturando. Mas, na verdade, ele tá secando mesmo por fora. Não fica ruim, tá? Fica até gostoso. Então seria legal então fazer igual os produtores de queijos fazem, né? Colocar dentro do saquinho plástico. Sim, você pode colocar dentro daquele, você pode comprar aquela embalagem, aquela embaladora a vácuo e guardar nessas embalagens a vácuo. Eu comprei, Renata. Ótimo. Você acha que dá certo embalar a vácuo? Sim, excelente, né? Porque você tira todo o ar, tirando todo o ar, não tem como proliferar agentes ali, né? Mas lembra, esses... Chegou essa semana, já fui no correio buscar, beleza. Mas lembrando, tá? De 7 a 10 dias, no máximo na geladeira, se não congelado. Tá, joia. Faz o teste, Ione, do descongelamento, tá? Porque tudo depende também. Tem congelador que congela de um jeito, tem freezer. De novo, como o curso foi baseado pra gente usar o que a gente tem dentro de casa, que não são equipamentos profissionais, cada freezer, cada geladeira, cada congelador funciona de um jeito. Não tem uma coisa padronizada. Então, faz o teste. Congela, tira, deixa dentro da geladeira para descongelar, come ele cru, come ele na frigideira
na chapinha, assim, pra você ver como fica. Até pra você ter a Certo. experiência pra você falar pros seus clientes. Certo. Agora, você acha, eu fiz ele hoje. Você acha que eu já posso embalar a vácuo e tá congelando? Sim, O que você acha? sim, o queijo cozido depende, ó, tirando a mussarela suprema, a mussarela suprema e a Viohack, que a gente tem que deixar alguns dias na geladeira, acho que 72 horas, 3 dias que a gente deixa na geladeira antes de desenformar, para que ele seque mais, entendeu? Uhum. A Cristiane colocou aí que ela faz isso, porque dá certo super certo. Dá Legal. sim, dá super certo. Pronto, a minha dúvida era só essa, que eu comecei a fazer hoje. Ótimo, excelente, excelente, que bom. A minha intenção é venda, né? Então, quanto mais eu puder aumentar a validade, para mim, melhor. É isso aí, A manteiga eu já estoquei no congelador. que Eu legal. estou indo para a cidade vizinha, agora no final do ano, vou levar para faturar meu dinheiro. É isso aí, Ione, é isso aí. Certo? E você vai vender muito, porque minha- esse mercado só tá crescendo. Sim, é minha expectativa. Ai, que bom. Então tá bom, já esclareci. Obrigada. Então tá. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Bárbara. Tudo bem, querida? Tudo bem? Eu fiz aquele cheddar de grão de bico Ah, com arroz. ah. Ela falou em congelar, né? Não pode congelar, porque como dividir em papel filme, não? Desculpa, querida. Você quer congelar ele dividido? Porque ele fica grande, né? Pode congelar dividido. Você pode partir ele, coloca no papel filme, tira todo o ar que você conseguir, fecha bem lacradinho e congela. Ah, certo, eu fiz isso. Tá? Pode Só que fazer eu queria assim. saber. Esse cheddar de grão de bico, ele fica uma delícia, tá, Bárbara? Pra depois você coloca um fio de azeite assim, ó, e você faz ele na chapa. Fica muito Ah, gostoso, tá? Ele é gostoso, né? Eu já provei e ele fica gostoso. Eu fiz também aquele pão de pipoca. Ah, gostou do pão de pipoca? Gostei, mas eu acho que ficou um pouco ressecado. Eu não sei se eu teria que botar mais. Tem que botar mais água. Tem que botar mais água. Ele não pode, ele tem que crescer. Ele não expande tanto, Mas ele cresceu. mas ele fica fofinho. Ele não fica ressecado, não. Ficou um pouco. Ficou gostoso. Que bom. Mas um pouco, como ele dá em quantidade só eu que estou comendo, aí eu congelei, né? Aham. Já assado. Uhum. Mas ele é gostoso. Uhum. Gostoso. Que bom. Sim. Ó, a madrinha das receitas com a pipoca é essa moça aqui, ó, a Olga, ó. Aí agora eu queria fazer uma farofa com couve com a farinha de pipoca, porque ela rende, né? Conta aí, Olga, como é que você faz a farofa, querida? Olha, farofa, eu ponho assim bastante alho, cebola, manteiga vegana, né? E faço do mesmo jeito que eu vou fazer outra farofa. Na hora que eu deixo para botar farinha só no final, e ela fica bem, eu gosto dela mais úmida, assim, então ela some um pouco na hora que você põe ali na manteiga, né? Na forma, ela some um pouco. Fica uma delícia, se você fizer banana picadinha também, ou maçã picadinha. Fica uma delícia no favor. Eu estava pensando de moer o amendoim. Fica muito bom. Moer o amendoim e misturar. O amendoim torrado, tá, Bárbara? Não coloca cru, tá bom? Eu tenho amendoim torrado, misturar. Mas isso que a Olga falou é bem interessante, tá, gente? A farinha de pipoca, ela é um floquinho bem fininho, né? Então ela some quando você molha ela. Tanto é que quando a gente vai guardar, ela parece que ela vai até voando, assim, né? Aham. Ela é leve. Ela é muito leve, mas a farofa fica deliciosa. E eu gosto de fazer também só ela com manteiga e sal com alho bem batidinho.
sem nada. Fica gostosa demais. Aí eu deixo num potinho assim, eu deixo fora de geladeira uns 3 dias, assim, ela fica bem. Tá? Agora, se for durar mais tempo, é bom deixar na geladeira, né? Ela fica muito gostosa. Agora nós somos comadres, né, Renatinha? Amanhã eu vou fazer bolo de limão e vou usar farinha de pipoca, hein? Fala, meu amor. Você ensinou na live fazer a farinha de pipoca? Ensinei. Então vou assistir. Porque hoje eu não tive tempo. Ensinei segunda-feira e ensinei hoje. Então tá bom. Obrigada. Então, tá. Tem uma coisa também. Eu fiz um dia a pipoca temperada. Já fiz ela temperada. Fiz ela com sal e eu faço uns temperos em casa com ervas secas. Eu vou até ver se eu ponho esse tempero no meu perfil do Instagram, ver se eu consigo fazer ele lá. Porque eu faço com um monte de ervas secas, dependendo da finalidade do tempero. Então, eu ponho essas ervas e já faço a pipoca com essas ervas. Então, a farinha já fica temperada, gente, é uma delícia. Então, na hora de fazer a farofa, fica mais fácil. Qualquer coisa que você vai fazer, assim, um feijãozinho, sabe, com farinha, um negocinho assim, tipo um feijão tropeiro, né, fica bem bom. Olha aí que dica legal vocês estavam falando de receitas para o Natal, né? Essa é uma dica bem legal, né? Quem mais tem dúvida? Laila, Eliane, Eládia, quem mais tem dúvidas? Cris? Eu só queria perguntar um negócio que você falou, que, por exemplo, o pão de pipoca, põe água na massa, é isso, para não ficar ressecado? Ele tem que ficar como eu mostrei ali. A massa dele, por exemplo, eu fiz na segunda-feira, eu mostrei para você. Eu assei e uma massa ficou para eu assar depois. Aquela massa, só dela ficar ali paradinha, ela ressecou. Eu tive que colocar mais água. Ela não pode ficar uma massa que a hora que eu vou enrolar o bolinho, ela esfarela. Tem que ser uma massa tipo massinha de modelar. Modelar. Mas sem esfarelar, entendeu? Se tiver esfarelando, tem que botar mais um pouquinho de água. Você não foi leite vegetal, não? Foi água mesmo? Eu foi castanha batida. Pois é, porque dá diferença se eu usar o leite de castanha ou um leite Sim, o que eu tô falando, o que eu ensinei, água, né? Isso, porque como eu fiz, né? Como eu bolei esse pãozinho, foi batendo castanhas com água. Eu fiz tipo um creme de castanhas. Só que eu não botei tudo que tava no liquidificador. Eu fui colocando, botei meia xícara e fui colocando de uma em uma colherzinha até dar o ponto. Aí, depois... Eu fiz isso. E aí, depois, quando esse ficou seco, o que eu fiz? Eu peguei o que tava ali no liquidificador ainda, que tinha sobrado, botei um pouquinho de água e coloquei mais uma colherzinha lá. Tá. Porque ele precisa... água pura. Não, precisa desse líquido, tá? Que bom que a Olga me lembrou disso. Cristiane Domingos, meu amor, qual a sua dúvida? Faz falta aí, né? Oi? Sim. Fale, querida. Para embalar a vácuo, queijo maturado, tem que esperar quantos dias? Você tem que esperar até o papelzinho estiver seco. Aí ele já está maturado. Aí você pode embalar. Porque se você embalar antes, ele vai ficar assim, ó. Se você embalar ele com uma semana, embalou a vácuo, ele vai ficar do jeito que ele estava com uma semana, com 2 semanas, com 3 semanas. Aí depende, Cris, do ponto que você quer deixar. Por exemplo, um ponto de parmesão ralado vai tipo 2 meses maturar. 2 meses para embalar ele a vácuo. Porque depois que você embala ele a vácuo, ele vai ficar da forma que estava antes, entendeu? E você sabe dizer se tem algum plástico para usar no vácuo que seja biodegradável, que não seja esses plásticos comuns? Não sei. Não sei te dizer. Eu tentei procurar na internet, mas eu não... Eu acredito que vai ser só plástico comum por enquanto, mas deve ter. Mas deve ser aquele negócio assim, é uma fábrica que faz uma produção menorzinha, entendeu?
Porque eu queria usar o menos plástico possível. Eu entendeu? sei, eu sei. Mas infelizmente ainda, né, para essas embalagens, a não ser que você vai entregar perto alguma coisa, igual a Janete faz. Ela usa, só que ela não faz umas produções assim muito grandes, e aí ela embala com embalagens biodegradáveis ou entrega na questão do papel. Só que ela não tá vendendo para loja. É o que eu falo, gente. Eu ensino o curso pra gente usar o que a gente tem em casa. Se você for vender para produção, para lojas, tudo mais, você vai precisar fazer um processo de etiqueta, de registro, tudo mais. Aí vai precisar ter uma bancada de inox, uma geladeira específica, tudo específico a Anvisa vai requerer. No site da Anvisa, tem um curso gratuito para quem quer fazer essas produções, entendeu? Você pode dar uma olhadinha lá, tá, Cris? Tá bom. A Ione também, tá, Ione? Tem que procurar lá, tá, gente? Tem lá o curso. Maravilha, dica. Já vou procurar. Tá? Só mais uma coisinha. Pode dizer, meu amor. Pra fazer o que eu queria fazer assim, ele formato bonitinho, né? Porque a gente vai usando o que tem em casa. Eu comprei hoje uns aros lá no Shopee. Porque aqui na minha cidade eu não acho. Eu procurei em todas as lojas e não achei aqueles aros pra fazer. Eu achei um só, de 13 por 5. Foi o único. E aí, pra fazer, tipo, o de 200 gramas, você sabe dizer a medida que é? De novo, O de 8. quando você vai fazer para vender, Cris, você vai ter que usar uma balancinha, tá? Sim, mas assim, só pra ele ficar bonitinho, assim, o tamanho. Eu acredito que é um aro de 12 ou de 10, tá? Você vai... 10. de 10. Mas é legal botar uma balancinha. E lembrando, quando ele seca, ele perde água, ele vai perder peso. Então, você colocou lá uma massa de 250 gramas, depois ela vai estar lá 230, 220. Ah, não sabia. Porque a água vai evaporando, vai perdendo peso. Então, sempre tem que pôr um pouco a mais porque vai secar. Se você for vender a questão de gramas e tudo mais, tem que prestar atenção nisso. Que como é um produto, vamos dizer assim, vivo, ele vai se modificando. Tá? Posso? Laila, pode, querida. Da onde Tudo você bem? fala, Laila? Eu falo de BH. Ah, de BH, que legal. A Olga é de BH também. Ai, coisa boa. Agora eu tô morando no Lagoa Santa, eu tô na roça aqui, uma delícia. Ai, que delícia. Unha, né? Noroeste, ali, isso meio. Então, primeiro, eu queria parabenizar, porque eu realmente, assim, eu não tenho muita vivência com esses preparos de queijos e laticínios veganos. Do ano passado para cá que eu me despertei mais para algumas questões profissionais e de saúde também, né? E os testes que eu fazia parecia um angu. E aí eu fui testar aquele queijo de amendoim. Eu amei. Eu testei certa vez, não aglutinou, ficou uma água pura, não deu certo. E dessa vez, que eu ainda deixei cozinhar por muito tempo, ficou uma massa lindíssima. Eu ainda coloquei os temperinhos, né, as ervas, coloquei orégano, ficou muito gostoso. Então, assim, tá de parabéns, que realmente deu certo. Eu dei conta de fazer. Que bom, que bom. E aí, a minha dúvida é porque, assim, o meu objetivo, eu trabalho com nutrição, e é mostrar esse novo lado, né, de preparo, sair da programação da alimentação tradicional e mostrando que é possível ter sabor e saúde com alimentos sustentáveis e desinflamatórios. Então, o objetivo é esse. E aí, como eu estou um bebezinho gatinhando nesse processo, eu queria a ajuda de vocês
para pensar em testar uma receita, porque eu não peguei todas as receitas ainda das aulas. Eu cheguei na parte do queijo frescal, né? Fui acompanhando, parei nos frescais, por isso que eu fui testar o queijo de amendoim, de todas as opções que tinha. Mas eu queria ver alguma coisa próximo do parmesão para fazer receitas de tipo broa, de fubá. Eu fiz já uma adaptação numa broa utilizando o arroz cru, mas utilizava também o parmesão para fazer aquela casquinha e dar um sabor extra. Aí eu queria saber de vocês qual aula que teria alguma receita próxima que deixasse com a textura, não sei se a gente consegue chegar nessa textura de casquinha, para eu testar aqui, para fazer, priorizar e depois testar a minha receita. Então, vamos lá. Os queijos veganos, você não vai conseguir aquela mesma texturinha que um parmesão vai derreter e vai fazer, entendeu? Fala, Olga. Não, sem querer te cortar, sabe? Aquele do meu queridinho. Sim. Parmesão, aquele que eu ponho no pipoca. Eu acho que se ela fizesse, enrolasse a broinha. É uma broa pequenininha ou é uma broa mesmo? O bolo? Ah, tá. Quem sabe se ela fizer a cobertura com aquele queijo, Renata? A gente tem nos queijos especiais, Laila, tem lá um parmesão vegano. Só que ele não é um parmesão que ele não derrete. Então, o que a Olga está dizendo é que você vai salpicar em cima para dar o sabor do queijo. Mas ele não vai ficar aquela gordura que o parmesão tem e que faz aquela crostinha. O que você poderia colocar que faria aquilo? Deixa eu pensar aqui. Talvez se você fizesse o provolone, deixasse ele secar e ralasse ele, mas não fica a mesma coisa, tá? Existe uma diferença muito grande entre os queijos vegetais e os queijos de origem animal, que é a caseína. A caseína é que faz o queijo fazer aquela elasticidade, fazer aquilo lá, a degradação da caseína. O tempo está passando rápido, tem uns holandeses que disseram que vão criar a caseína vegetal até 2023, então daqui 2 anos, quem sabe a gente vai ter caseína vegetal, né? Pra gente fazer nossos queijos puxando e tudo mais. Mas é tudo história, tá lá, eles fazendo as coisas nos laboratórios, bora ver se isso vai ser vendável, se não vai ser, se vai chegar no Brasil, se não vai chegar, enfim. Mas por enquanto na sala de justiça tem algumas coisas, por exemplo, pão de queijo. Aqueles pedacinhos de queijo do pão de queijo, a gente não coloca. A gente pode fazer o quê? A gente pode fazer um queijo maturado, bem maturado, ralar ele e colocar no pão de queijo. Só que do jeito que você vai colocar ele lá, ele vai ficar. Ele não vai derreter, ele não vai ficar os pedacinhos. Ou eu posso rechear um pão de queijo com um queijo cheddar, com um catupiry, para ficar aquele puxadinho, ou com queijinho de rechear, que tem lá nas aulas, no módulo 12, tem lá o queijinho para rechear, mas ele não vai ficar aquela crostinha, tá, Laila? Tá, não, eu queria mais, assim, é lógico, né, que a gente conseguisse chegar o mais próximo e dar o sabor, né, porque pelo que você está me falando, a textura mesmo, talvez até se salpicasse um pouquinho de açúcar em cima, para poder dar uma crosta. E colocar o queijo para... você pode, como a Olga falou, usar esse queijo que eu tô dizendo, né? Usar Espera só um minutinho, gente. Espera aí, tem uma pessoa aqui que não recebeu o link, não sei porquê. Deixa eu mandar aqui. Peraí, só um minutinho. Usar esse queijo parmesão, tá? Usar esse queijo parmesão com açúcar. Ele vai dar ele vai ficar um saborzinho de queijo, mas ele não vai ficar. Por exemplo, essa questão de broa, né?
Cara, se tem uma coisa assim que eu não consegui fazer ainda, é uma broa que eu comia em Minas, que é uma broa de fubá, que a gente faz ela meio cozida e ela fica tipo aerada. Só que aquilo é feito com ovo, não adianta. Aquela estrutura precisa do ovo. Eu já tentei com tudo enquanto é tipo de coisa que vocês puderem imaginar. Mas não consegui aquela estrutura de jeito nenhum, entendeu? Fala, Olga. E se ela usar, para saborizar um pouquinho, o sal negro e usar mais levedura nutricional? Eu pensei na levedura. Ela aumentar a levedura nutricional no queijo, no parmesão vegano, deixa ele mais... Eu gosto de fazer o meu e deixa ele mais crocantezinho, sabe? Mas, assim, não tão moidinho. A levedura, gente, só a levedura por ela sozinha, ela não dá o sabor de queijo. Por isso a gente tem que combinar os outros temperinhos, um pouquinho do alho, um pouquinho da cebola, que aí esses aí é que vão dar o sabor umami, mas só um pouquinho, para também não ficar com gosto de alho nem gosto de cebola, tá? Mas testa, Laila, essa receita do parmesão que tá lá nos queijos especiais, tá bom? Tá, vou procurar lá. Boa Obrigada, noite, tá? Janete, querida. Boa noite, meninas. Só tem meninas aqui. Hoje só tem meninas. Eu não recebi o e-mail do link, por isso não tinha conseguido entrar. Depois dá uma olhadinha, porque a gente mandou hoje só para quem tinha se registrado lá. Depois dá uma olhadinha, tá, Janete? O que aconteceu? Tá bom. Até pro Beleza. próximo. A gente vai mudar, tá, gente? Eu acredito que para a próxima mentoria a gente já vai mudar a forma. Nós vamos criar um grupo no WhatsApp, um grupo fechado, que é só pra gente mandar o link da mentoria, tá? Então vocês vão precisar entrar no grupo e por lá a gente vai mandar o link da mentoria, para não ser má, porque tem gente que não tem muito jeito para usar e-mail e tudo mais, então vai ser um grupo só para isso. Então a gente vai estar mudando ali na plataforma. Eu vou mandar para vocês, ó, quem quiser participar das mentorias, entra nesse grupo aqui, tá bom? Quem mais tem dúvida, pessoal? Renata, Falem. eu ainda estou estudando muito, então eu sou um pouquinho demorada para começar a botar a mão na massa, preciso estar convencida ainda, né? Mas assim, uma questão que eu tive essa semana é que eu faço rejuvelac com a quinoa, né? E assim, eu faço seguindo os passos de fazer 3 vezes, uso o rejuvelac para fazer minhas coisas, e depois uso a quinoa para fazer N coisas. Sim. Né? Ainda dá para fazer queijo com ela ou leite com ela, mesmo tendo extraído o rejuvelac? A quinoa a gente não faz o queijo, tá, Dalva? O leite da quinoa, ele fica com um sabor... Você tem que gostar muito de quinoa para gostar do leite de quinoa. Tanto é que não é um leite que eu ensino lá, né? Eu coloquei lá a receita para quem gosta, você pode fazer. Você pode fazer o leite da quinoa, mas como ela já vai ter fermentado, ela vai ficar com um saborzinho mais ácido. Eu sugeriria você cozinhar ela e fazer um cozidinho, ou botar na salada. Vai ficar bem bom usar dessa forma a quinoa, tá? Eu tenho uma dica. Fale, Laila. Isso aí eu já testei. No ano passado, eu fui testar o rejuvelac e eu utilizei o rejuvelac de quinoa também. Eu achei o sabor suave. O primeiro queijo que eu fiz foi essa pastinha de castanha. Eu usava a água do rejuvelac para fermentar. Fazer o queijo de castanha. Mas ele ficava mais pastosinho. E eu repeti o rejuvelac umas 3 vezes, utilizando a mesma quinoa, para fazer a germinação dela. E aí eu misturei na última fermentação, eu misturei esse queijo que eu fiz de pastinha com a quinoa. E aí ficou assim, numa refeição ficou uma delícia. Por mais que ele fica com sabor mais da fermentação,
Ele está muito nutritivo. Uhum. Então, talvez pode ser uma estratégia para você aproveitar ela toda. Uhum. Outra coisa, eu faço também o tabule de quinoa, que fica muito bom. Isso, tabule, né? Usando Nossa, a fica uma delícia. Eu faço tabule quase toda semana, adoro. Que delícia. É bom demais. Bom, gente, vamos entrar agora em época de Natal, né? E aí, o que a gente pode fazer de preparos ótimos para o Natal, né? Eu já ensinei aqui algumas vezes a fazer o terrine, né? Que nada mais é do que a gente pegar o queijo frescal, o queijo de amendoim, e antes você pode saborizá-lo, e você vai fazendo o quê? Você vai colocar ele numa forminha quadradinha, forma um plástico filme, vai colocando a massa e vai colocando passas, coloca massa, coloca nozes, coloca massa, coloca damasco, vai formando, tipo aquele, coloca geralmente naquelas forminhas de fazer pão, leva na geladeira por um dia. Antes de desenformar, deixa uma meia hora no congelador para poder ele ficar bem bom para desenformar. E aí, vira ele numa forma, tira o plástico filme, fica a coisa mais linda. Aí é só decorar com frutas, com nozes. É um prato excelente para a gente servir no Natal, para quem gosta de fazer ceia e tudo mais, né? Ele vai servir tanto para... Tem gente que diz que é um doce, né? A Jainer gosta de servir como doce. Eu gosto de servir para passar em torradas, no pão, ou mesmo para comer. Você pode servir como uma sobremesa. Fica maravilhoso. Fica aí uma sugestão. Outra sugestão é pegar o fondue de chocolate, que é ensinado, deixa ele na geladeira e ele vira trufas de chocolate. Então, dá para fazer também. Vocês colocam lá, faz as trufas de chocolate. Outra coisa que a gente pode fazer é pegar o requeijão de castanhas, se eu não me engano. O requeijão de castanhas. E vocês vão fazer um belo do salpicão e vão usar aquele requeijão de castanhas como a maionese, tá? Fica divino. Eu vou colocar uma receita de salpicão aqui no curso, vai ser a receita de dezembro, tá? Onde vai ter a maionese saudável, mas a maionese saudável nada mais é do que uma receita parecida com o requeijão. Só que vai ter um pouco mais de limão e um pouco mais de azeite. E esse salpicão, sinceramente, foi um dos melhores que eu já comi na minha vida. Ele ficou bom demais. Eu tenho feito muitas vezes ele, e aí, como é uma coisa de Natal, eu resolvi gravar e vou colocar na plataforma como uma receita de dezembro. Mas eu sugiro, como de queijos, né? Tem vários queijos que vocês podem colocar na ceia. Por exemplo, o cheddar de grão de bico, ele é uma opção para vocês fazerem ele grelhado. O queijo coalho, fazer o queijo, os pedaços, né? Passado já na grelha para servir lá os pedaços para servir na refeição. Então esses eu acredito são bem legais. Os queijos maturados nem se fala, né? Dá para fazer uma bela de uma mesa de queijos maturados. O queijo assado de amêndoas, ele é fantástico. Você já fez esse, Ione? Tá lá no módulo 12, tá? O queijo assado de amêndoas, ele é fantástico. Para vender, ele é maravilhoso. Não fiz ainda não. Tive um problema essa semana, eu estava dedicada, mas a minha cachorrinha adoeceu. Tô tendo que dar soro e, nossa, me dando maior trabalho. Mas dá uma olhadinha. Ela comeu a minha semana, eu fiquei por conta dela. Imagino. Mas depois dá uma olhadinha, tá? No queijo de amêndoas. Então, dá pra gente fazer uma ceia, gente. Uma ceia completa, né? Eu acredito, ó, o queijo assado, o queijo maturado, se fizer hoje, né, esse final de semana, já dá para dar semi-maturado para o Natal. Fazer o queijo coalho, os queijos cheddar dá para fazer, né, que são os queijos cozidos. O queijinho para rechear, para daqui a pouco fazer uma bolinha de queijo ou fazer um pão recheado, né? Dá para usar aquele queijinho para rechear
para fazer, só um minutinho, tipo um rocambole, né? Faz uma massa. Lá no Instagram tem uma receita que eu fiz de hambúrguer. Dá para usar aquela massa para fazer tipo um rocambole assado. E aí vocês podem usar aquele queijinho para rechear ali no meio, assa, né, num papel alumínio, depois tira, passa um azeite para dourar, aquela coisa toda, né? Como se fosse um bolo de carne. Vai ficar bom também pro Natal, tá? Fala, Cris Domingos. É isso mesmo, eu ia perguntar qual que usava para rechear o rocambole. Eu gosto muito desse queijinho para rechear, mas você pode também, Cris, usar os catupiris. Os catupiris, aí o que você vai fazer? Você faz ele e deixa na geladeira para ele dar uma endurecida antes de você usar para rechear. Porque se você tirar da panela e botar para rechear, vai ficar aquela meleca na hora de enrolar o negócio. E se ele tiver frio, você vai conseguir colocar os pedaços lá e rechear e vai ficar bom, entendeu? Então, eu acho que essas são as opções excelentes para o Natal, para vocês já irem pensando por aí. Renata, Fala, o catupiry, eu posso congelar ele em potinhos plásticos? Pode. Posso. Então tá. A Janete congela e vende, né, Janete? Janete? Oi. O cajupiri eu não congelo, não. Eu vendo ele... É que eu já faço e já vendo. Eu faço só por encomenda. Aí já tenho as meninas, né? As minhas clientes. Tem alguns meninos agora. E aí eu já pergunto assim, vai querer o catupiry fantástico, divino? Aí é fazer e já ir embora, assim. Guardo, não. Se eu guardar aqui em casa, não fica, né? Porque a filhota, ela acabou de fazer uma tapioca aqui e pegar o cajupiri. Que delícia, que delícia. A ideia, Renata, de fazer uma degustação na loja de uma amiga minha lá em Volta Redonda. O que você acha da ideia? Ó, a Janete já fez degustação, né, Janete? Funciona, Janete? Eu já fiz, mas como a gente estava na pandemia, não deu para fazer aquela coisa que a gente queria fazer, né? A gente chamou as meninas, cada uma veio num horário e tal. O que eu fiz mais foi fazer os kits e mandar mesmo, né? Por causa da pandemia. Mas Como assim, fazer um kit? Ela vende kits de degustação, tá, Ione? Ah, sim. Aí eu Você faço manda para os amigos, para os conhecidos, é isso? como se fosse eu faço pequenas quantidades, faço menores. E aí junto um kitzinho. Aí eu coloco os mais básicos, a manteiga, né? O cajupiri. Mas eu sempre boto o queijo assado de amêndoas, que é para dar um tchan, assim. Sempre boto. Não tem, olha. Maravilhosa. Show. E o cajupiri também, sempre eu ponho na degustação. Sempre. Eu fiz também, com o frescal de amendoim, eu fiz ele em formato de bolinhas. Sabe, que dá pra usar ele temperadinho, como se fosse aquele queijinho de bolinha mesmo, sabe? Aí temperadinho, deixei ele um pouquinho mais de tempo na geladeira, ele fica bem durinho. Daí eu botei nos potinhos e vendi ele como bolinha para comer com petisquinhos. Nossa, gostei dessa ideia, Janete. Vou fazer. Eu fiz isso no Dia dos Namorados. Eu vendi bastante, assim. Botava tipo 6 bolinhas. Isso é bom, porque eu estava procurando queijo para tira-gosto. O de amendoim, o de girassol, dá para fazer também. Maravilhoso. Esse que você fez de bolinha, qual foi, Janete? O frescal de amendoim. Ah, tá. Eu fiz ele bolinha e deu super certo. Você fez agora com o novo com o de girassol, você já fez também, Janete, assim? O frescal novo? Eu fiz para testar. Eu fiz para testar e ficou bom também. Ficou bom. Porque é legal, né, para fazer aquelas tábuas, né, de petisco. E aí joga uma azeitoninha junto, orégano. Maravilhoso. Que delícia. Renato, Fala, Margarida.
Eu fiz também um que eu gostei muito, eu não ouvi ninguém falar sobre ele. É o fondue de queijo. Ele, como ele é uma quantidade muito grande, olha, eu já experimentei ele com uma massa, ficou fantástica. Eu fiz numa pizza, ficou fantástico. E agora vou fazer com abóbora e espinafre dentro, recheado daquela abóbora, porque ele dá a mesma textura dos queijos antigos que eu fazia. Eu acho que vai ficar muito bom dentro da abóbora. E você pode colocar também margarida para fazer lasanha, ele fica perfeito, tá? É muito saboroso, eu fiquei encantada com ele. Ele me lembra a versatilidade que tem o catupiry, caju. Sim. Não é? Saboroso e em tudo que você bota ele fica gostoso. É verdade. Gostei bem. É verdade. Eu vendo bastante dele também para lasanha, para fazer recheio, pessoal que gosta de fazer na abóbora também, eu vendo bastante ele. Muito bom, eu gostei bem dele. É maravilhoso. Vamos ligar as câmeras, todo mundo, pra gente fazer uma foto? Carla, Eliane, Rosemary, Cristiane Pereira, Sueli, Iber, Lucila. Tá pra ligar as câmeras, todo mundo, pra gente fazer a nossa fotinha. A Cris ficou só no chat hoje, né, Cris? Só no chat. Cadê a Eliane? Tá por aí? A Carla, a Lucila, a Rosemary. Cadê? Vamos fazer a nossa fotinha. Bem bonita. Todo mundo sorrindo, mostrando os dentes. Como eu falo, tem uma tia minha que ela sorri, mas ela não mostra os dentes. Aí eu falo, tia, ri mostrando os dentes, hein? Então vamos lá, todo mundo rindo, mostrando os dentes. 1, 2, 3 e tcharam! Mais uma para garantir a foto. 1, 2, 3 e sorrindo, mostrando os dentes. Tchararã. Então tá bom, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu peço a gentileza de vocês colocarem lá na plataforma Nutror, tá? Porque lá é garantido que a gente responde. Lá no Instagram, gente, tem hora que o Instagram ele entrega a mensagem, tem hora que não entrega, as mensagens somem. Então lá não é o lugar para tirar dúvidas, tá? A mesma coisa durante as lives, eu não consigo ajudar vocês com dúvidas durante as lives. Porque as lives elas são abertas. As dúvidas podem ser tiradas na plataforma Nutror. Vocês coloquem lá, eu sempre respondo. E aqui nas mentorias a cada 15 dias. Eu vejo vocês, então, daqui 15 dias. Agora a Olga é comadre, né? Porque ela é madrinha das minhas receitas de pipoca. Amanhã tem mais receita com pipoca, que vai ser o bolo de limão com farinha de pipoca. E sexta-feira eu vou ver o que eu vou aprontar, porque eu vou estar em outro lugar, em outra casa, vou ter que arrumar outra arrumação ainda para fazer a live. Então, gratidão a todas e daqui a pouquinho a live vai ser processada e eu já coloco na plataforma, tá bom? Grande beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada.